A gente vai começar discutindo algumas coisas da prova. Por quê? Porque na prova eu já vi alguns erros que vocês cometeram e que podem ainda cometer, né? Principalmente quem vai para a área da pesquisa, né? Quem gosta muito de estudar, quem pensa em dar aula, quem pensa em fazer um mestrado, a gente precisa corrigir alguns erros técnicos que vocês ainda estão tendo, tá? Claro que outra coisa que este é característico deste ano, a maioria de vocês estão fazendo revisão. Então a revisão a gente ainda pode mudar, né? A pesquisa com seres humanos, uma vez que vai para o comitê, é difícil, dá para mudar? Dá, porque a gente faz uma emenda no comitê, na submissão na plataforma Brasil e consegue ainda alterar, desde que não altere metodologia, né? Mas assim, a revisão, por exemplo, eu já fiz meus objetivos, mas se tiver alguma coisa que a gente pode mudar no objetivo para melhorar, dá para ser feito. Mesmo que já tenha protocolado na data, tipo, a data é só para isso, ter uma organização mesmo, tá? Então assim, às vezes vocês vão detectar um erro, aí vocês podem chegar no orientador, professor do céu, eu fiz tal coisa, você pode ver isso para mim a hora que tiver, porque já passou, ele não tem mais essa obrigação. Porém, né, um objetivo, por exemplo, é uma coisa simples da gente, né, bater o olho e falar, realmente dá pra gente mudar, piorar a coisa ou melhorar a coisa, tá? Então, e ontem, a hora que eu corrigi a prova de vocês, eu falei, preciso falar um pouco de objetivo ainda, tá? Então, deixa eu abrir ela aqui e nós vamos discutindo cada coisa. Daí, depois, dando um tempinho, eu já coloco a nota de vocês, tá? A questão 1, gente, era a seguinte. A elaboração de um projeto... eu anulei a questão 1. porque tá desconfigurada. Estava desconfigurada, dava para vocês ficarem confusos. No começo eu achei que não, eu achei que vocês estavam exagerados, mas não, tá totalmente cheio da razão, assim. Tipo A, B, C, daí tinha D, daí tinha uma que não tinha letra. Eu vi. Entendeu? E não. Então eu falei, sabe de uma coisa? Não me custa nada anular uma questão. Em pleno último ano, né, aula? Vocês estão terminando, não é possível que essa questão vai ser Não, achei que eu devia ser justa, tá? Pela falta de atenção que eu tive. Então, a elaboração de um projeto é fundamental para que o pesquisador determine o que irá estudar. Delimite seu tema, sua amostra e pense de que forma irá executar sua pesquisa. Desse modo, quais os itens que um projeto de pesquisa deve ter, gente? Objetivos, introdução, metodologia e discussão? Não. No projeto, ele é um projeto, você não tem resultados ainda, tampouco discussão, tá? Então, o projeto não requer discussão, por isso que essa questão está errada. Outra, resultados esperados, metodologia, justificativa e conclusão. Resultados esperados, tudo bem. O que é o resultado esperado de um projeto, gente? Professor, eu já fiz meu projeto. Tudo bem, na vida a gente faz bastante projeto. Até depois que a gente trabalha, se você quer colocar uma copeira noturna, você faz um projeto para isso. Tá? Aí você tem a introdução, você tem o objetivo de ter a copeira, como que você vai fazer isso, o que você vai deixar de comprar, tá? Então, por isso que é cabível a gente falar de projeto, não é só para o TCC, tá? Então, o resultado esperado, ele é sempre o que você espera encontrar, não é o que você espera com o seu trabalho. Tá? A gente confunde, a gente fala, eu espero ter mais conhecimento na área, difundir tal coisa. Não, o que eu espero encontrar? A minha pesquisa é sobre perfil nutricional, eu espero encontrar mais obeso, eu espero encontrar mais desnutrido, eu espero encontrar agora mais crianças, não sei, entende? É o que você espera encontrar, tá?
Então, resultados esperados, metodologia, óbvio que tem que estar no projeto, a justificativa também e a conclusão não, porque você ainda não tem resultados, tampouco como você vai concluir alguma coisa. Outro item era introdução, objetivos, resultados e discussões. Introdução e objetivos, sim, resultados e discussões, não. Introdução, metodologia e objetivos? Sim, introdução tem que ter metodologia, tem que ter objetivos também. E aí tem justificativa, metodologia e objetivos? Também tem que ter os 3. Por isso eu anulei, porque tinha essa questão ali que não era possível marcar ela e ela era uma outra questão que estava certa, tá? Metodologia, objetivo geral e específicos e conclusão? Metodologia, objetivo geral, mas não deve ter conclusão, tá? Então, o projeto o que não está aqui nessas questões, gente, que tem que estar no projeto também? O cronograma de execução, e de preferência os cronogramas tem que vir com datas. Não é mês, abril e maio eu vou fazer isso, junho e agosto, junho e julho, não. Vocês têm que colocar 1/8 a 15/8, coleta de dados, entende? Tem que ter datas. Quem for para a área da pesquisa aqui, que provavelmente vai passar por um comitê de ética, seja com seres humanos ou com animais, né? Porque a gente também tem que passar por comitê as pesquisas experimentais. A gente é obrigado o cronograma com data, então a gente já tem que se habituar com isso daí. Fora o cronograma, orçamentos. O que entra em orçamentos, gente? Só um minutinho. Resumo também. Aí nós vamos fazer uma aula de resumo, eu ainda não dei essa aula, né? De resumo para vocês. Nós vamos fazer uma aula de resumo, tá? Inclusive ela encaixa bem com o título, que eu quero falar de título com vocês aqui também. O orçamento, o que entra, gente? O combustível que vocês vão lá para fazer a coleta dos dados, a impressão a capa dura, essas coisas sai do bolso de alguém, né? Provavelmente do pesquisador. Então, esses são orçamentos. Não, eu quero coletar exames aqui de tantas pessoas para avaliar a vitamina D. Na verdade, esse era o meu objetivo, gente. Agora que você sabe que eu entrei no mestrado, não sei porquê, né? Que eu fui fazer isso nessa altura do campeonato da minha vida. Porque minha filha estava com 4 meses, estava assim, tudo muito tranquilo na minha casa, entendeu? Aí eu falei, vou ver onde é que tem um mestrado aqui, vou fazer a seleção, entendeu? Eu tinha muito tempo, tava com muito tempo, daí fui fazer isso, viu? E o que eu ia falar mesmo? O que eu estava falando? Esse era o meu objetivo, gente. Avaliar a vitamina D nos pacientes com Covid. E ver qual é o parâmetro, qual é o valor, entendeu? Porque assim, eu vejo que o valor é normal, as pessoas com Covid têm vitamina D normal, mas assim, parece-me que esse teor tem que estar um pouco além do que hoje é referência, né? Mas assim, tem que tirar do bolso, né? Tem que tirar do bolso para fazer. Sabe quanto que é um exame de vitamina D? 60 a 80 reais. E eu precisava de pelo menos 500 pacientes. Eu ia gastar 20 mil reais. Mudei a pesquisa. Mas tá bom. Quem sabe um dia eu consigo um financiamento, daí eu faço. Tá. Então, com relação ao projeto, inclui-se ainda cronograma, orçamento, né? No caso, por isso que eu lembrei dessa questão falando de orçamento. O que for ser gasto, a gente precisa pontuar lá, tá? E resultados esperados. Que não é aquilo que a gente espera conseguir, é o que a gente espera encontrar. Sempre assim. Próxima questão. A coleta de dados foi realizada de setembro a dezembro de 2006. Foram incluídos prontuários que continham pelo menos as seguintes informações: data da última menstruação, resultado de dosagem de hemoglobina e data de realização de exame de sangue. A amostra final foi composta por 750 gestantes, sendo 390 no grupo não fortificado e 360 no fortificado. Em geral,
Em qual parte do trabalho deve conter as informações citadas acima? Metodologia, isso mesmo, tá? Quando foi a coleta, qual o período, a amostra, isso tudo é formas de executar pesquisa. Quando você diz assim, ó, que você conseguiu 750 gestantes, não, você conseguiu, na verdade, avaliar 1.000 gestantes. Dessas 1.000, tantas entraram como critério de inclusão ou de exclusão, aí isso é resultado, tá? Você mostrar por que só sobrou aquela quantidade é resultado. Mas você dizer, descrever a sua amostra é metodologia mesmo. Vocês vão me perguntando aí, tá? Questão 3. Aqui. Eu gosto dessas questões aqui. Leia o título. Análise de redução de peso em pacientes com câncer de esôfago em tratamento quimioterápico. Descreva o objetivo geral e 2 específicos. Professora, poderia ter mais? Claro que poderia ter mais. Agora, geralmente, gente, o objetivo geral, ele está atrelado ao título. Professora, é uma regra, a menos que o seu título seja muito criativo. Teve uma aluna que fez um título muito criativo aqui. Por exemplo, gente, vamos pensar. Qual é o nosso objetivo quando a gente faz um TCC? Passar de ano. É terminar o curso. Tá, vamos pensar um pouco mais do que isso. Quando você faz um TCC e você monta um artigo dele e você publica, o seu objetivo é contribuir com a ciência, não é? Para você contribuir, você tem que publicar. Porque não adianta você fazer e guardar no seu guarda-roupa. Você contribuiu com o quê? Com nada. Com a sua formação. Com a sua formação, tá certo. Mas se você não publicar, você fica aí. Você contribuiu para isso e você não contribuiu com nada além de você mesma e a instituição, tá? Pensando nisso, quanto mais, se você publica, você quer que alguém leia. Se você quer que alguém leia, você quer que alguém ache seu trabalho interessante. Se alguém achar seu trabalho interessante, alguém vai usar seu trabalho e vai te citar. Quer dizer, quanto mais eu sou citado, melhor para mim. Certo? Então, como que eu consigo ser citado? Se eu uso palavras-chave adequadas, por isso que eu ensinei vocês a buscar os descritores. Não é a palavra que eu quero, é o que é aquela palavra dentro dos descritores, senão os artigos não aparecem. Outra coisa, se há um título enorme, a gente nem entende, porque começa a ler, dá uma linha, 2 linhas, 3 linhas de texto, você já não quer esse trabalho. Gente, você sabe qual que é a primeira coisa, vocês que fazem revisão, quando vocês baixam lá, vocês estão procurando artigo, aparece um monte. O que você lê primeiro do artigo? Título. Se o título é grande, é ruim. Se o título é curto, mas não precisa também ser uma palavra, né? O título ele é fácil de entender. Todo mundo vai ler ele, pelo menos todo mundo vai ler, para excluir. Quando ele começa, as micropartículas do fulano, da fruta, do pé, da jabuticaba, que vai para não sei na onde, lá em Apucarana, Paraná, numa escola do norte de Apucarana, você já dizia daquilo. Isso é humano. Exatamente. E tem uns títulos muito difíceis mesmo. A parte da farmácia tem uns títulos técnicos, né? Não que sejam ruins, mas assim, ele tem que ser daquele jeito. E até que você começa a ler, você fala, nossa, que é isso, né? Do que se trata, será? Então, assim, se a gente puder tornar a coisa acessível, melhor. Agora, a gente pode tornar o título muito parecido com o objetivo e ser atrativo também. Exemplo, quem será que foi a aluna?
eu não lembro se não foi a Bruna, ela fez um título que dá vontade de ler. Por exemplo, esses dias eu vi um título assim, como que é, né? Andar na rua, como que é? Era um título que você fala, nossa, e era sobre violência, acidente de trânsito. Tipo, eu vou procurar ele, porque eu esqueci. Mas era tão legal o título, que se eu lesse assim, acidente de trânsito na cidade de Maringá, eu não ia querer ler. Mas aquele título, o jeito que ele colocou, eu queria ler. O Bendito do Trabalho. Então, a menos que não seja para deixar ele criativo, aí a gente tem que... Mas o criativo tem que se remeter ao objetivo principal. Então, ou você faz ele bem parecido com o objetivo mesmo, ou você muda a forma dele para chamar a atenção, mas não muda do objetivo principal que ele tem, tá? Temos um bichinho ali, qual é? Ah, o grilo, tá. Então, o título é Análise da redução de peso em pacientes com câncer de esôfago e tratamento. Um título mais comum que a gente poderia usar aqui. O objetivo mais comum, aliás, a partir desse título. Análise da redução de peso em pacientes com câncer de esôfago em tratamento quimioterápico. Analisar a redução de peso dos pacientes com câncer de esôfago em pacientes em quimioterapia, certo? Avaliar, analisar, verbos que abrangem. O objetivo geral pode ser um verbo amplo, o específico ele tem que limitar. E aí, quando vocês usam o avaliar no específico, vocês estão deixando ele amplo, certo? Porque avaliar, olha como avaliar é subjetivo. Não é você identificar, você tem que identificar e fazer uma avaliação daquele resultado. Então, o avaliar, o analisar, o conhecer, são verbos que a gente usa mais no geral, tá? Já aqueles identificar, comparar, descrever, já cabe nos específicos, tá bom? Então, teve alguns que colocaram assim uns títulos que não tinha nada a ver com a quimioterapia, nem com a perda de peso. Avaliar o perfil nutricional não é o geral. Avaliar o perfil nutricional talvez fosse um objetivo específico, poderia ser do trabalho, mas não é o geral. O geral era a perda de peso, a pessoa vai focar na perda de peso. Se para chegar na perda de peso ela tem que traçar o perfil nutricional, ele se torna um específico. O específico é geralmente o passo a passo para você cumprir o geral. Mas quando eu digo passo a passo, não é, gente, vocês pegarem e descrever assim, aplicar o questionário. Isso é redundante, vocês já vão fazer mesmo. Porque quando eu falo, é o passo a passo que vocês vão fazer para chegar até lá. Mas não é isso. Abordar a amostra, aplicar o questionário. Isso daí é metodologia, tá? É o passo a passo no que eu digo. Para eu chegar aqui e ver que a maioria de vocês que estão fazendo quimioterapia tiveram perda de peso de 15%, para eu fazer isso, eu tive que traçar o perfil. Eu tive que pesar e medir vocês. Eu tive que perguntar peso regresso e peso atual, né? Então, esse é o passo a passo nesse sentido. Os objetivos que eu encontro no caminho, tá? Então, quem não respondeu, quem não colocou o geral muito com o teor do título, eu tive que descontar a nota dessa questão aí, tá? E aí o específico tinha uns lá que colocaram uns que não tinha nada a ver com o tema, então também foi descontado quando aconteceu isso. Com relação agora
Ao ler os objetivos, o objetivo geral, traçar o perfil dietético de acadêmicos do curso de nutrição da FAP. Esse aqui tá dado, né? E o específico, avaliar o consumo de fibras, alimentos gordurosos industrializados entre os acadêmicos do curso de nutrição e verificar o consumo de água e número de refeições diárias. Qual poderia ser o título dessa pesquisa? Eu vou avaliar, na verdade não vou avaliar, eu vou traçar o perfil dietético de quem faz nutrição. Exatamente. Não precisaria colocar fato e nem apucarana. Sabe por quê? Mas não tá errado, não torna errado. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês publicam alguma coisa e vocês buscam um artigo, se tá lá o nome da instituição, foi visto os estudantes de nutrição da UFSC, não te interessa muito de onde que é. Você tá olhando porque você quer ver se quem estuda nutrição se alimenta certo, não é? Então quando você coloca lá, é só isso, de Apucarana, você restringe. Eu já olho para sua pesquisa assim, foi uma pesquisa pequena, porque só foi feita lá em Apucarana, entendeu? E quando eu busco um artigo, e se tá escrito assim, estudantes de nutrição, o hábito alimentar de estudantes de nutrição, você não fica mais... como é que será que os estudantes de nutrição se alimentam? Aí na metodologia você vai ver que para isso foi feito numa instituição da FAP de Apucarana. Mas você baixa e começa a ler o artigo. Por quê? Você gostou da ideia. E daí, conforme se ele está bem escrito, você não vai descartar ele só porque foi feito numa cidade de Apucarana. Mas se você já lê isso no título, você fala, não, só foi numa instituição, só com sexto e sétimo semestre, eu já vou, só 2 não vou nem ler, porque é muito pouco. Entenderam? A gente tem que dar um sentido abrangente para a nossa pesquisa. Por isso, a gente não precisa, não é uma regra, não torna errada, tá, gente, a pesquisa de vocês. Mas a gente pode deixar o título mais interessante, atrativo. Eu lembrei. A pessoa fez o título assim, estudantes de nutrição e a sua relação com a alimentação saudável. Fala pra mim se esse título não foi criativo. Eu achei super criativo. Porque não fugiu do objetivo geral, que era traçar o perfil dietético, que é ver o hábito alimentar. A pessoa, por que a gente vai ver o hábito? Para ver se está saudável ou não, né? Então, eu achei bem interessante. Só que, às vezes, na ânsia da gente buscar um título criativo, a gente erra também, tá? Cuidado. Precisa fazer título criativo só porque eu tô falando isso. Não. Se o seu título tá bem escritinho, o seu orientador tá ok, tá ótimo. Mas eu estou falando para que vocês levem pra vida, tá bom? Não precisa agora sair correndo louco aí. Professor do céu, vamos mudar, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima era... Hoje sabe-se que não há uma única forma de busca de artigos, revistas e periódicos. São publicados mais de 2 milhões de artigos em média por ano com relação à busca de material para o desenvolvimento do seu TCC. Assinale a alternativa incorreta. Quando utilizo os termos desnutrição e câncer para fazer uma pesquisa e coloco entre eles o operador AND, isso é técnico, né? A busca resultará em artigos que tratem de desnutrição e câncer simultaneamente? Sim. Os termos-chave para fazer pesquisa em bases de dados eletrônicas são itens importantes no processo de pesquisa? Muito importante. E é uma das formas de identificá-los através do DEX, que é lá daquele... onde eu ensinei lá para vocês, né? No próprio site do DEX. Deve-se dar prioridade aos artigos originais? Sim? É necessário conhecer estratégias que facilitem e organizem a pesquisa? Então, todas as alternativas estavam corretas ou não havia nenhuma errada? Igual, né?
Todos estavam corretos, não havia nenhuma errada. Então, nenhuma das alternativas era a resposta, tá? E aí eu quero falar uma outra coisa para vocês. O Alan deve saber disso daí, porque ele é da tecnologia, né? Nós temos várias formas de ajuda com nossa pesquisa, gente, no meio eletrônico. Porque assim, eu imagino como que hoje é mais difícil do que há 20 anos atrás fazer um TCC. É mais difícil, é mais fácil. Você tem uma facilidade de ter mais acesso. Porque pela internet, dentro da sua casa, você tem acesso a milhões de artigos. E antes a gente tinha que ir na biblioteca, nos periódicos e né? Só que ao mesmo tempo, é tanto artigo que a gente lê, que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente joga fora, esse eu quero, esse eu não quero. Aí você vai montando o seu texto, aí você põe o nome do autor para depois fazer referência. E aí depois fazer referência, qual que era esse mesmo? Ai meu Deus, eu não falei. Aqui, tenho 100 artigos nessa pasta, qual desses que é? Será que é esse? É assim ou não é assim a vida de vocês? A sua é assim, Alan? Eu já me organizei melhor. Vamos descobrir como que ele se organizou melhor. Eu monto, né, o parágrafo e eu altero o parágrafo de cor. E daí eu tenho duas pastas lá no computador. A pasta dos artigos que não foram referenciados ainda e a pasta dos artigos Que já foram. referenciados. Muito bem. Gente, O Alan... rodando, eu adorei. Viu? Gente, nós temos operador, nós temos programas que nos ajudam com isso. Isso é tranquilo, vocês têm tutorial na internet que pode ajudar, tá? Por exemplo, tem uns gratuitos e tem uns pagos, né? E aí como que funciona? Você vai baixar da internet, ele é bem tranquilo para instalar e os artigos que vocês vão usando, vocês vão salvar dentro desse programa. Já abre um ícone ali no computador de vocês com uma opção, salvar no programa tal, que vai do que vocês quiserem. E aí, por exemplo, o artigo que o Alan escreveu, eu já coloco ele no meu texto e já salvo ele lá. Aí eu clico ali depois do parágrafo e já peço para pôr a referência. Já vem automático o autor e o ano. E no final de tudo eu faço referências. Todos eles aparecem. Todos eles. O que vocês precisam fazer? Claro, lá também você seleciona o modo Vancouver, o modo ABNT. Vocês, entendeu? Só que assim, às vezes não sai exatamente da forma que a gente quer. Depois vocês têm que fazer a letra maiúscula e tal. Mas assim, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? No momento que você vai formar o seu texto, aí esse parágrafo é desse artigo. Esse artigo eu salvo lá. Eu já salvo lá e já mando fazer referência ali, daquele artigo. Aí você não se perde. Nunca mais, tá? Na verdade tem vários. Hoje eu uso o Zotero, é o nome. Zotero, com Z. Mas tem EndNote. O EndNote diz que ele é o melhor. Só que ele tem uma versão que paga e uma que não paga. Diz que a versão paga é espetacular, né? Mas eu não tenho a que paga. Mas assim, gente, vejam tutoriais, tá? A gente até pode, na aula que vem, como que a gente poderia fazer isso, hein? Não, vocês, não vai ser vocês, né? Porque a gente poderia, com os que vão estar presencial, trazer o computador e eu auxilio vocês, né, aqui na prática, entendeu? Nós temos tempo para isso. Então eu poderia fazer a semana que vem com uma turma, depois eu faço com a outra, mas aí vocês têm os notes de vocês, né? Porque agora quem que vive sem, né? E fazer com esse e com a outra daí que você vai fazer o currículo lá também, né? Ah, verdade, eu já tinha esquecido disso. Vamos fazer isso, o currículo. E vamos fazer os roteiros. Eu vou organizar e mando para vocês. Vamos continuar nossa... Olha quanta coisa que a gente tem para aprender na vida, né, gente?
Currículo Lattes. A gente precisa se formar com o currículo Lattes na mão, hein? Não, eu já fiz, não é fácil. Fazer um bom, porque aquele lá que fez com foto balança. Agora vamos lá. Traçar o perfil dietético de acadêmicos do curso de nutrição. Eu, particularmente, mudaria este objetivo geral, do traçar para avaliar, tá? E colocaria o traçar como objetivo específico, tá? Mas eu peguei da internet mesmo esse exemplo. Então, o objetivo é traçar o perfil dietético de quem faz nutrição e o específico avaliar o consumo de fibras, alimentos gordurosos industrializados, ver o consumo de água e o número de refeições. Qual seria a amostra desse estudo? Qual é a população? Alunos do curso de nutrição, certo? Aí, alunos do curso de nutrição da instituição FAP, né? Quais que vocês incluiriam? O Alan, eu lembro que ele respondeu os devidamente matriculados. Isso é um critério de inclusão mesmo. Aqueles que frequentam regularmente, os que estavam presentes no dia, né? Dentro da amostra, porque a amostra já é a população, ela se refere à nossa população. Com quem eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com os alunos da FAP. Não. Vou trabalhar com os alunos de nutrição da FAP. Ou eu posso colocar alunos de nutrição. E no critério de inclusão, alunos da instituição FAP matriculados regularmente que estavam presentes no dia. Homens e mulheres. Certo? De todos os semestres. Do primeiro, terceiro, quinto e sétimo. Porque agora, vamos supor, mas se você vai coletar em agosto, seria segundo, quarto, sexto e oitavo. Tá? Então, isso seria o critério de inclusão. E o critério de exclusão desses, quem você tiraria? Os que não aceitaram participar da pesquisa. Não, sim, pode ser. Pode ser. Então, agora vamos falar. Vocês podem usar esse critério como exclusão? Pode, gente. Pode, mas eu vou te dizer, eu não usaria. Por quê? É redundante. Se o termo de consentimento livre e esclarecido é uma forma do paciente autorizar participar da pesquisa, os que não assinam não vão autorizar. Então, quer dizer, já é um pré-requisito para estar ali. Entende? Vocês podem ser questionados por isso. Mas é um critério de exclusão por quê? Se não assinar, não vai estar ali mesmo. Já é um pré-requisito para se fazer pesquisa hoje. O comitê de ética coloca isso. Só participa quem quer. Então fica redundante. Tá? Eu repensaria isso daí. Embora eu mesmo tenha dado esse exemplo. Uma outra coisa. A exclusão. Os vegetarianos. Poderia ser. Porque, querendo ou não, é um hábito já inerente do vegetariano, né? É um hábito diferente. Ele não vai estar consumindo carne, por exemplo. E a gente vai estar avaliando isso como um problema, e não é um problema. Né? Então a gente poderia tirar os diabéticos, que já tem uma dieta diferenciada e orientada por nutricionista, e os vegetarianos, deixa eu ver quem mais. Os que porventura fizerem consulta com o nutricionista, não porque eu quero excluir, porque eu acho assim, vamos traçar quem faz o curso, se eles começam a praticar aquilo que eles aprendem. E se eu colocar no meio deles alguém que vai no nutricionista, ele põe em prática não pelo curso, ele põe em prática porque ele buscou isso de outra forma, né? Então, nunca se esqueçam, a amostra, ela se remete à população. População vai trabalhar com o quê? Com mulheres. Não, mulheres do quê? De onde? Elas fazem o quê? Né? Alunos de nutrição da instituição FAP. Serão incluídos os matriculados nos semestres tal, tal e tal e que estavam no dia, ou nos dias. E eu vou excluir. Eu não posso falar, os que não estavam matriculados. Não. Eu já coloquei que eu vou trabalhar com os que estavam, mas dentre os matriculados, o vegetariano, o diabético que fazem consulta nutricional. Tá? Cada coisa é uma coisa.
E eu vi que vocês ainda cometem esse erro do critério de exclusão. Vocês falam o contrário. Ah, vou incluir mulheres de 20 a 40 anos. Vou excluir as de menos de 20 e as acima de 60. Certo? Repensem a questão do TCLE, de vocês, de estar lá no trabalho. Tá. Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver qual que é a próxima. Eu coloquei esse do termo, eu coloquei no critério de inclusão no TCC, acho melhor tirar, então, né? E se eu estiver na sua banca, eu vou te questionar. Colocar assim, Não, daí eu até te elogio. Falo, olha, já, tá vendo? Tô brincando. Se o seu orientador pedir, tudo bem. Você segue sempre o que o orientador fala, gente. Aí ele sabe mais da pesquisa do que um professor de TCC. Pode falar. Se colocar assim, os que não estiverem presentes no dia, também é redundante, tipo, que assinaram o termo, mas que não foram no dia da coleta. Não, não é redundante. Assinar uma coisa, ele até autorizou, mas ele não estava. Então isso pode ser um termo de exclusão. Isso pode ser Pode. Não estar no dia. critério. Pode. A introdução de um trabalho é um item obrigatório. Sendo assim, marque a alternativa que caracteriza essa parte do projeto. Deve dar ideia do tema e sua relevância? Deve ser longa? Deve conter descrição e definições de termos importantes? A introdução deve conter tudo o que está no projeto de pesquisa? Qual é a correta? Deve dar ideia e relevância. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A introdução vai mostrar para o leitor a importância do que vocês estão fazendo. Só que essa importância vocês tiraram de algum lugar. Por exemplo, vou trabalhar com obesidade. Por que você... O que você vai falar? A obesidade é uma doença multifatorial, ela tem várias causas, ela leva a várias doenças, o tratamento pode ser medicamentoso, dieta, cirurgia bariátrica. Calma aí. Qual é a relevância? Na introdução, eu quero saber a relevância, eu não quero saber o que ela é e nem como é que eu trato. A introdução, ela tem que ser relevante. O que você colocaria para tornar esse tema relevante, Alan? Da obesidade? A questão das comorbidades relacionadas à obesidade. Isso é algo relevante. O que mais, Débora? O hábito alimentar, não tão relevante, nem você nem o Alan, quanto algo que eu ainda ninguém falou. O número de pessoas que têm obesidade chama atenção, né? Chama atenção. Mortes por obesidade. É aí que tá. Sabe qual é o problema da morte por obesidade? Não aparece morreu de obesidade. Morreu de hipertensão, de diabetes, de AVC hemorrágico, isquêmico. É ou não é? Aí o obeso não morre. É verdade. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, eu dizer que é um problema de saúde pública, que afeta mais da metade do mundo, mais da metade da população dos Estados Unidos e mais da metade do Brasil, e uma forma de eu chocar? Cada 10 pessoas, 6 são obesas. Isso choca mais ainda, não é? Isso aí que a gente quer na introdução. Que a pessoa lê e fala, vixe, nem eu sabia disso. Jura que a obesidade é mais da metade do Brasil é obeso? Nossa, não sei. Entendeu? Isso é relevante. Aí tá. Além disso, ela traz várias doenças, ela afeta todas as idades, aí ela traz outras doenças que levam à morte. Pronto, fechou. E eu não precisei definir obesidade, eu não precisei falar qual era o tratamento, nem quais as causas. E eu tornei a coisa relevante. Vocês entenderam? Faz sentido para vocês, hoje, depois que vocês falaram de introdução, faz sentido hoje as coisas que eu estou dizendo? Ainda
Vocês acham essas coisas importantes ouvir? Ou seja, para vocês é uma página virada e não quero mais saber? Ainda faz, né? Graças a Deus. Certo, pessoal? O que mais? Deixa eu ver se ainda tem mais alguma questão. Não tem mais nenhuma aqui. Podemos fechar então a correção da prova? Eu não fiz essa correção a semana passada por conta que começou a demorar para eu organizar o OBS aqui, e aí eu fui direto para a aula, que eu acabaria falando menos do que corrigindo. Mas eu não tinha terminado ainda todas, não tinha lido todas as... E aí foi bom, porque hoje eu consegui ver o que eu precisava abordar um pouco melhor com vocês, tá?